Um feliz ano novo a todos e vamos falar no vídeo de hoje como treinar numa academia lotada, eu e o Floquinhos. Feliz 2024. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque a academia lotada no começo do ano é algo normal. E também a promoção da minha consultoria esportiva na segunda-feira que vem às 6 horas da tarde. Mais informações aqui nos comentários. Claro que vai variar de pessoa para pessoa. Eu mesmo já tive aluno na consultoria que disse que treinar numa academia lotada é motivante. Eu particularmente não gosto e a maior parte das pessoas que eu conheço também não gosta muito. Mas existem maneiras de não ferrar o seu treino e nem o treino do coleguinha. Um ponto importante, né, quando eu vou prescrever treinos nessa época do ano, eu sempre tento evitar, principalmente para aqueles alunos que já sinalizaram que treinam ali no horário de pico, que é mais ou menos entre 6 a 8 horas da noite, é evitar colocar máquinas demais. Por quê? A máquina normalmente ela vai ter um revezamento muito mais exacerbado do que o peso livre. De repente você tem ali uma rosca Scott, mas se você for fazer uma rosca concentrada, que é bem similar, você consegue, de certa forma, fazer sem revezar, né? Tudo bem, às vezes revezar um halter, mas é mais provável você revezar o banco Scott. Então tenta, quando você for montar o seu treino, evitar colocar máquinas demais. Tenta fazer mais peso livre. Lembrando que eu já expliquei aqui no canal sobre peso livre, máquina, cabo, qual que é melhor, tá? Então é só procurar ali no Tem Mais Tema se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto. Alguns exemplos. Você pode trocar o leg press pelo agachamento livre. Você pode trocar, por exemplo, um crossover, que é muito concorrido, por um crucifixo com halteres. Você pode fazer a rosca concentrada no lugar da Scott. Você pode evitar de fazer um supino na máquina para fazer um supino livre. Ou se você não sentir segurança, um supino no Smith. Enfim, tem vários exercícios com barra, halter e anilha. Vamos falar sobre técnicas avançadas de treino que são ótimas, tá? Inclusive eu ensinei isso no meu curso que ensina como montar um treino de periodização do zero. Link tá aí na descrição do vídeo. Só que, quando você vai fazer, por exemplo, um bisete, isso pode ser ruim. A menos que você faça um bisete que use os próprios halteres. Então, por exemplo, estou fazendo um crucifixo, cheguei até a falha nesse crucifixo, viro os meus halteres e faço um supino com o mesmo peso. Dá para fazer esse bisete. As cargas são compatíveis. Tudo bem. Agora, você pegar um supino na máquina e um crossover lá do outro lado, quando você voltar, alguém já pegou seu aparelho, então não vai dar muito certo. Tenta evitar essas técnicas avançadas de treino que usem 2 aparelhos, 3 aparelhos conjugados. Ou então, se você vai fazer um drop set, por exemplo, tenta fazer um drop set numa máquina, que aí você só vai tirando o pininho, pondo no buraquinho, executa, pininho no buraquinho, executa e beleza. Do que você pegar uma série de halteres. Imagina, fazer um drop set numa elevação lateral. Então eu vou pegar um halter de 12, um de 10, um de 8. Então é mais fácil você fazer numa máquina. Lembrando que tem técnica avançada de treino, como por exemplo o resting pause, que você vai usar só aquele peso ali. Então é muito mais simples você optar, de repente, por esse, se você perceber que uma técnica avançada diferente vai ferrar toda a dinâmica do seu treino e talvez do amigo. Se por um acaso estiver muito cheia a academia, você também pode dar uma limitada um pouco mais no seu treino para ficar meio que paradinho ali. Como assim? Vamos supor, eu vou fazer peito. Então eu vou fazer ali um supino reto com halteres. Fiz o supino reto com halteres. De repente aquele banco, ele já inclina. Então você já inclina ele e já faz um crucifixo inclinado. De repente ele vai reclinar. Então você já faz um supino declinado. Tudo ali mesmo. Lógico, tem que ver se isso é viável, porque você também vai alugar o banco só para você. Mas talvez seja interessante. Outra coisa também que eu faço muito com os meus alunos da consultoria. Não sei se vocês sabem, mas segunda-feira você pode treinar o que você quiser. Então você não precisa treinar peito na segunda, costas na terça, ombro ou perna na quarta-feira. Você pode fazer uma inversão desses valores. Por exemplo, você pode começar, lógico que isso vai depender, tá? Tem vezes que não dá mesmo, tudo bem. Mas aí você pode começar, por exemplo, com treinamento de perna, depois você faz peito e depois você faz costas, para tentar dar uma desencontrada. Isso ajuda bastante. E as meninas a mesma coisa, A maior parte das mulheres abre já a semana com treinamento de perna. Você pode começar com um treinamento de superior, que não seja peito, por exemplo, para tentar dar uma equilibrada nisso. Eu sei, normalmente segunda-feira a gente gosta de treinar, às vezes o que a gente mais gosta mesmo, de fato. Mas, às vezes não fica viável, às vezes o treino perde a qualidade. Então faz uma inversão, não custa nada. Uma coisa legal também é você dar uma olhada no Google. No Google, Leandro? Isso, no Google. Então você digita a sua academia e aí vai ter lá embaixo, assim, horários de pico. E aí você vai ver o horário que está mais movimentado. Caso você tenha uma flexibilidade, você dá uma alternada e fala, poxa, eu posso ir nesse horário aqui. Que já melhorou 20%, 30%, beleza. Isso já ajuda bastante. Então dá uma olhadinha no Google. Acho importante também você às vezes ter um parceiro de treino, lógico, não é todo mundo que consegue, mas se você conseguir ter um parceiro de treino é legal, porque às vezes quando você quer fazer alguma coisa,
né? Pelo menos tem um outro ali cuidando para alguém não roube seus halteres, ou alguém não sente no aparelho que você está pensando em fazer, ou então te possibilita, por exemplo, fazer um supino com barra que sozinho você não vai ter confiança, com um amigo te abre esse leque. Então se você puder marcar com um amiguinho, é legal, certo? Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa montagem de treinamento, que eu acho bem importante para você que vai treinar com a academia lotada, ter alguns conceitos para você alterar o seu treino, mas sem ficar com gambiarra, sem ficar com coisa mal feita, tá? Dá uma conferidinha aqui, não esquece da promoção. Informações nos comentários.